Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos neste episódio, nosso 27º episódio, que abre a segunda temporada do nosso podcast Ponta de Gôndola, para nossa grande alegria. Estamos entrando depois de um recesso na segunda temporada, desta vez com um apoio e a chancela de marcas da maior qualidade. Além dos nossos parceiros, além da Girando Sol, já vinha patrocinando os episódios, nosso amigo Gilmar Bochai, de uma empresa que é fenômeno na área de produtos de limpeza, que foi uma das maiores vencedoras do Carrinho Águas em toda a história. O tempo nos mostra que a felicidade está nas coisas simples, momentos compartilhados, sorrisos trocados e a companhia de quem amamos. E para que seus momentos sejam ainda melhores, inovamos constantemente, sempre com compromisso com a tecnologia, cuidado e segurança para facilitarmos o seu dia a dia. Investimos para trazer o futuro agora. Nossa responsabilidade vai além do presente, com ações que impactam positivamente o meio ambiente e as pessoas. Construindo um amanhã mais sustentável, oferecemos soluções ágeis e de qualidade, entregando um futuro cada vez mais próximo. Nesses momentos e em todos os outros, sinta o prazer em estar. Girando o Sol, cuidamos de cada cantinho da casa. O apoio da GS1 Brasil, que se soma a nós, que vem fazendo um trabalho fantástico de implantação a partir de agora do novo código 2D, que é um código com QR Code. A GS1 Brasil é a Associação Brasileira de Automação Comercial, que gerencia esse processo do código de barra, e o código de barra está sendo paulatinamente substituído por esse novo código revolucionário chamado 2D, que vai mudar tudo que se imagina em termos de... Você pode chegar numa gôndola, você vai saber a procedência do produto, a validade do produto, etc., através de um QR Code e não mais o código de barras numérico. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1. Um código, infinitas possibilidades. Também temos o apoio, para nossa grande alegria, da Dipan Gaúcha, uma empresa que comemora seus 35 anos em 2026, fundada em 1991 pelo nosso amigo Cláudio Ferreira, que é uma referência, atendendo marcas de muita qualidade, como Nissin, como tantas outras, Ajinomoto, IP, Mars, Marilã, Red Bull, Hammer. A Dipan é uma referência na área de distribuição, quer dizer, nós temos um fornecedor Girando Sol, nós temos uma empresa, uma associação institucional, a GS1 Brasil, temos a distribuidora Dipan e temos também uma rede de varejo, o grupo IMEC, que além das lojas supermercados IMEC, também tem a rede de atacarejo Desco. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos, que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia.
A todos eles, nosso agradecimento. É importante esse estímulo porque para a gente possa cada vez qualificar mais a nosso podcast. Que, aliás, falando em qualificar, dessa vez a régua foi novamente lá em cima, né? Como tem sido, né? Muita alegria nossa. Eu normalmente não imprimo nada, não faço roteiro nenhum, mas dessa vez eu fui obrigado a imprimir porque o currículo do nosso entrevistado de hoje é simplesmente único. Para terem uma ideia, ele trabalhou na primeira loja de supermercados do Brasil, o supermercado Sirva-se em São Paulo, onde ele ingressou aos 20 anos recém-completados em 1962. Mas já diz, depois vai nos contar, trabalhava desde os 7 anos de idade como engraxate, como sorveteiro, etc. E tal. E aí depois passou para as maiores empresas desse país como diretor, né? Só para citar algumas, a Fleischmann Royal, a Sika, a lendária Sika, onde ficou 22 anos, a Bombril, Orniex, Perdigão, a BRF, 18 anos na Perdigão. Quer dizer, ele começou trabalhando com tomate, depois, daqui a pouco, foi para Orniex, ODD, detergente, depois ele voltou para os frios da Perdigão e participa há muito tempo já de vários conselhos de empresas. Veio de São Paulo especial e unicamente para participar dessa entrevista. Com muita honra, muita alegria, muita satisfação, que eu anuncio meu amigo, meu velho amigo de tantos e tantos anos, olha, mais de 40, João Rosário da Silva. Boa tarde, boa noite, João. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pelas palavras. O prazer é meu, é muita honra estar aqui, poder falar um pouco da minha história e principalmente do nascimento dos supermercados no Brasil, que hoje é uma coisa comum para a população, mas tem que se imaginar quando não existia supermercado no país. Pois é, isso é uma coisa que a gente vai ter que... Eu queria entender. Tu trabalhou na primeira loja de supermercados do Brasil, o supermercado Sirva-se, né? Como é que foi essa experiência aos 20 anos? O que representou naquele momento o advento dos supermercados? Bom, primeiro, era uma coisa raríssima o supermercado. Eu morava numa cidade de 3.000 habitantes, no sul de Minas, nunca tinha ouvido falar no tal do supermercado. E não é para menos, o estado de São Paulo, que já era um estado rico, só tinha supermercado na capital. O mais antigo, que era o Sirva-se, tinha sido inaugurado há 9 anos apenas. E eram muito poucas lojas ainda, mesmo em São Paulo. E eu cheguei em São Paulo, arrumei emprego direto nesse supermercado, como calculista. Calculista. Na época, temos que pensar que não tinha computador. O Kardex era o cérebro eletrônico do supermercado, aonde no sistema de fichário Kardex se lançava todos os dados que se precisava de uma nota. Então, eu, como calculista, recebia a nota preenchida à mão pelas indústrias, geralmente, né? Na época não tinha outro jeito, conferia a nota, apurava preço de custo unitário de cada produto, punha a margem de acordo com uma tabela que eu tinha de política de preços, controlava estoque, acionava compras no momento certo para abastecimento. Esse era o Kardex. Nós éramos em 12 funcionários. Eu como calculista, e em um ano, veja, eu com 20 anos apenas, o Fernando, em um ano, eu passei a chefe do Kardex, a chefe de reposição da loja e a gerente geral da loja. Era outros tempos, outro mundo, né? Dava para imaginar quantidade de itens que uma loja dessas tinha? Era muito pequena a quantidade em relação a hoje. Para se ter ideia, laticínios. Nós tínhamos uma garrafa de vidro retornável de leite,
um frasquinho no mesmo formato de 250 ml de iogurte natural, não existia sabores, e creme de leite também nesse frasquinho. Nada mais em laticínios. Manteiga, queijo, normal, mas não essa variedade que tem hoje. Hoje, numa gôndola de lácteos, é uma enormidade, né? Uma variedade Sim, tremenda, sim. embalagens plásticas, nem se pensava nisso na época. Então era muito menor o mix de produtos. E mesmo tendo surgido o autosserviço, ainda era, o granel ainda existia no caso. Não, para se ter ideia, nenhuma indústria fornecia embalagem de supermercados. Nem Nestlé, que já era uma grande multinacional. Olha o que é, nenhuma indústria fornecia os produtos embalados nessas Nestlé, embalagens. Que já era uma grande indústria, né? Sim. Multinacional. Sim. Eu comprava chocolates em caixas grandes, a granel. Eu tinha uma seção com 10 moças só fazendo embalagens para o autosserviço. Tu, supermercadista, a Nestlé não fornecia essas embalagens nada. com marcas diferenciadas, era chocolate, se vendia barras de chocolate. O chocolate a gente fazia uma cartela de papelão com uma cartolina branca para ficar bonito, punha os tabletinhos e envolvia num celofane especial que se colava atrás com ferrinho quente, não usava durex, nada, era um celofane especial para isso. Ovos a gente recebia numa caixa de madeira enorme, com araminhos, cada ovo no arame, e nós fazíamos a embalagem. Tudo era assim, tudo. Eu me lembro dessas caixas grandes de madeira com 5 dúzias, né? E aqueles aramezinhos que a gente encaixava o ovo, né? Isso. Tempos atrás, uma editora me procurou para falar sobre a evolução de embalagens. Então, o que me ocorreu na época que mais chama atenção foi essa evolução de lácteos. Não tinha lata para cerveja e refrigerante, não tinha PET, era tudo garrafa retornável. Na entrada do supermercado, eu tinha um balcão de compra de vasilhames. A pessoa trazia os vasilhames, recebia um vale, que valia também dinheiro no caixa, comprava ou não, se quisesse, outras bebidas, e o vale valia dinheiro no caixa. Fora isso, o sistema, as embalagens básicas não mudaram muito. Leite em pó é leite em pó na mesma embalagem, leite condensado, veio a caixinha depois, né? No caso do leite condensado, no creme de leite. Como é que era antigamente? Era fornecido com vidro? Não, o creme de leite, por exemplo? O creme de leite só existia, já a Nestlé na latinha era único. Na latinha. E o fresco no vidro. Não tinha, obviamente, o Tetra Pak, que veio bem depois. Bem depois. Aliás, Tetra Pak tem uma história interessante. Eu fiquei no supermercado na primeira metade, né, da década de 60. E já naquela época, um diretor do frigorífico Angro chegou da Europa e me entregou uma embalagem branca, sem nenhuma letra, formato de tijolinho. Falou: João, guarda isso aqui na gaveta da tua escrivaninha. Daqui uns 15, 20 dias, a gente vai abrir para você ver o que é. E eu, bom, vamos lá, vamos ver o que é. Aí ele chegou, depois de uns 15, 20 dias, isso aqui é leite. Nós vamos tomar esse leite. Falei: você está brincando, pô. Leite é só refrigerado. Sim, 15 dias depois. Na garrafa de vidro. Aí abriu, tomamos o leite, ele falou: isso aqui é um negócio do futuro, não existe ainda. Peguei na Europa e trouxe, mas ainda não foi lançado. Imagina. Né? Se você passear por outras gôndolas, não mudou muito. Por exemplo, não existia detergente em pó, era sabão em pó. Marca Rinso, da Unilever. Sim. Qual a diferença? O sabão em pó é feito de sebo, era feito de sebo. E o detergente em pó é de derivado de petróleo. Mas a caixinha é a mesma. Sim. Então, o que mudou mesmo foi a entrada do plástico, do PET
e das latas. Sim, mas é interessante isso, né? Até então a gente sempre fala dos supermercados como uma contribuição importante para o fornecedor, na medida do autosserviço. Inclusive tem aquelas histórias que tu tinha que chamar o fornecedor para dentro da loja, é isso? Exatamente. Aí já é o seguinte, em São Paulo, quando eu cheguei a São Paulo, em 62, as lojas já tinham 9 anos, a loja mais antiga, que é a que eu trabalhei em 1953. ano e passei a gerente dela em 1 ano. Então, a população já conhecia o supermercado, mas eu tinha coisas, por exemplo, como 2 atores famosos na época, Herbert Levy e Eva Vilma, atores de novela, sim. Eles ficavam entre São Paulo e Rio, e eles me diziam, quando nós estamos no Rio, nós sentimos falta de supermercado, lá não tem. Lá tem grandes mercearias, mas não tem supermercado ainda. Interior de São Paulo não existia supermercado, nem Campinas, que é até hoje a principal cidade do interior. E aí, em 66, um grupo de Campinas me contratou para montar uma loja de supermercado para eles em Campinas. Sim. Na época, não se exigia estacionamento. As lojas eram geralmente na esquina, na calçada. Poucos automóveis se paravam na rua. Para você ter ideia, quando eu cheguei em São Paulo em 62, tinha 150 mil veículos licenciados na cidade de São Paulo. 150 mil. Ônibus, caminhões, hoje tem numa rua. Hoje tem 10 milhões. Que loucura. Então, abria a loja em Campinas, ninguém entrava. Só a colônia americana, que era muito grande em Campinas, é que adorou ter uma loja de supermercado, porque não existia. E aí abri a loja no centro da cidade, um bom tráfego de pessoas em frente, só que ninguém entrava, parava na porta, olhava, que bicho é esse? Eu tive que botar uma funcionária na calçada explicando o sistema. Aqui, você entra, tudo está com preço marcado, na época marcava-se preço por unidade. Pode pegar, olhar, se você quiser comprar, passa aqui na saída e paga. Se não quiser comprar, não tem importância. Sai, não paga nada, volta outro dia, entra para conhecer. Sim, existia um constrangimento, eu vou entrar lá e não vou comprar nada, eu vou entrar e vou mexer nas coisas dos caras. Mas a gente tem que imaginar, Fernando, como é que era o país sem o supermercado, para ter ideia da revolução que o supermercado trouxe. Quando a mulher, a dona de casa, a consumidora, queria abastecer o seu lar, o que ela tinha que fazer? Ir no armazém de secos e molhados. Sim. Lá não vendia leite. Ir na leiteria, ou comprar leite da carroça de burro na rua que passava vendendo leite. Sim. Frutas e verduras. Na feira. Em São Paulo era feira ou quitanda. Quitanda. Não sei aqui no sul como é que se chama. Mas padaria. Fruteira, nós chamamos de fruteira. Carne, tinha que ir na casa de carne. Açougue. Então, hoje se fala muito do sistema autosserviço, mas a grande revolução na época, que a imprensa comentava muito, foi o agrupamento em um só teto de tudo isso. Sim. Aqui, a mulher pode comprar tudo, sem ter que ir a outro lugar. Sim, confortavelmente. As propagandas antigas dizem isso. Confortavelmente, podendo escolher cada produto, diferente de chegar no balcão e pedir, eu quero isso. Não tinha opção, não tinha escolha. E aí veio a grande contribuição, uma das grandes contribuições do supermercado para a indústria. A variedade era muito pequena. E quando que um armazém de secos e molhados ia comprar tantas marcas como existem hoje? Sim. Então não havia muita possibilidade de expansão para a indústria. A indústria cresceu em variedade, em marcas. Isso é interessante, né? Porque até então a gente normalmente não fala dessa contribuição. A gente fala muitas vezes da contribuição da indústria para os supermercados,
grandes empresas na época de balcões de refrigeração, a NRS, NCR e outras que contribuíram para a montagem das lojas de supermercados. Mas agora vejam vocês o seguinte, essa recíproca também foi importante, quer dizer, o advento dos supermercados fez com que as indústrias não só ampliassem as suas linhas para oferecer mais produtos ao consumidor, como desenvolveu a indústria de embalagens. Porque até então, como ele diz, o chocolate vinha da Nestlé em barras grandes, era picotado dentro da loja e disponibilizado ao cliente. Não existia embalagem. Quer dizer, vejam a transformação que nós estamos ainda vivendo nessa geração. Estou diante de uma pessoa que trabalhou na primeira loja de supermercado no Brasil e viu isso em loco, conheceu isso tudo, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que eu sou o executivo do supermercado mais antigo do Brasil. Com certeza, né? Com certeza. Para você ter ideia... Está em atividade ainda, participando de conselhos de diversas empresas, tem participado recentemente e tal. Para que se tenha ideia, o senhor Mamed Paz Mendonça foi um ícone dos supermercados do Nordeste, né? Uma pessoa famosíssima. Do Brasil, né? Ele estagiou comigo no Sirva-se para ir montar a loja na Bahia. Ele veio duas ocasiões a São Paulo, ficou uma semana cada vez comigo. Eu fornecia para ele endereços de fornecedores, sistemas, para ele montar supermercados na Bahia. Que maravilha, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Aí o João sai do setor de supermercados, quer dizer, especificamente da ponta do varejo, em 1966, e vai para a ponta do fornecedor, da indústria, iniciando na Fleshman Royal, a célebre, grande Fleshman Royal, né, que fazia fermento, fazia... como é que foi essa mudança? O que aconteceu? Antes disso, um detalhe mais. Eu montei a loja de Campinas, foi uma revolução em Campinas, mas não tão grande, porque a cidade era muito grande e não toda a população foi afetada pela loja, né? Mas em 6 meses depois, esse grupo quis se expandir e eu montei uma loja na cidade de Indaiatuba, que fica a uns 50 quilômetros de Campinas ou menos. Aí foi uma revolução total. Por quê? A cidade toda ficou sabendo. Na véspera da inauguração, eu coloquei um carro de som circulando pela cidade, informando da inauguração do supermercado. No dia da inauguração, não cabia gente na loja. Tal a curiosidade de querer saber o que era um supermercado. Realmente, quem vive hoje, tem supermercado em toda a esquina, não imagina o país sem isso, mas sim, era assim. E falando em movimento de não caber na loja, eu preciso me lembrar da Revolução de 64. As rádios com música de guerra, a população assustada, querendo abastecer os seus lares, que não sabia o que ia acontecer, eu ainda gerenciando o Sirva-se, né? A loja lotou de gente, não cabia ninguém. Eu fechei a porta e fez fila quilométrica na rua, só entrava um cliente quando saísse outro. Os produtos vinham do depósito atrás da loja, que era um depósito muito grande na época, não chegava nas gôndolas, vinha marcado o preço já do depósito, porque a hora que o carrinho entrava na loja, atacavam, acabava tudo, não ficou nada de comer na loja em um dia. Que maluquice. Nos dias seguintes, muita gente voltou para trocar produto. Moço, eu comprei isso aqui que eu não sei nem para que serve, mas é o que tinha na loja. Me lembro de uma consumidora que levou 3 saquinhos de 1 quilo de milho seco para galinha. Olha, eu comprei isso aqui porque eu pensei, no último caso, eu cozinho esse milho, faço alguma coisa dele, mas eu não tenho animal, eu posso trocar? Pode trocar. Que coisa então, maravilhosa. foi essa a grande revolução do supermercado para o Brasil. Não só o sistema de autosserviço, mas principalmente o agrupamento em um só teto de todos os segmentos, setores de consumo. E esse desenvolvimento da indústria de embalagem, essa prestação de serviços, é fantástico, né? A gente não se cansa de repetir isso, né?
Aí, respondendo a sua pergunta, por que eu mudei para a indústria? Porque eu queria estudar. Eu vim de Minas para São Paulo para estudar. Na verdade, para fazer um curso de contabilidade, que eu fiz, e voltar para lá e montar um escritóriozinho de contabilidade. Antes, me diga uma coisa, nasceu em que cidade de Minas? Nova Resende, sul de Minas. Tinha 3 mil habitantes na época. Tá. Agora tem 16 mil. E estava me dizendo aqui, antes de nós começarmos o programa, que começou a trabalhar com 7 anos de idade. 7 anos. O meu pai era barbeiro, tinha a barbearia no centro da cidade. E eu tinha a caixa de engraxate na barbearia. Depois disso, eu trabalhei em sorveteria, trabalhei em farmácia. Sorveteria, ele conta que não tinha isopor. Caixa térmica, não existia. O sorvete era consumido no local, não tinha outra opção. Um colega nosso veio para São Paulo, chegou lá contando que em São Paulo ele chupava picolé no estádio do Pacaembu. Mas como? Derrete? Não, o vendedor vem com uma caixa pendurada no pescoço, vendendo picolé congelado. Nossa, que isso? Imagina. Outro mundo. Eu sou da época, Fernando, do surgimento do liquidificador. Na escola, eu estava no primário ainda, tinha 10 anos. Foi uma festa conhecer o tal de liquidificador. E aprender o nome, então. O professor escrevia na lousa. Do cortador de unha, o trim. Cortava-se unha com tesoura. Eu cortava da mão esquerda, minha mãe cortava da direita para mim. Coca-Cola, televisão. Eu vi a primeira televisão lá com 17 anos de idade. Que coisa. Então é outro mundo que a juventude hoje nem imagina. Viu? Nem imagina. E eu queria, então, estudar, e era muito difícil no supermercado. Quando o senhor Macedo, o diretor-geral do supermercado Sirva-se, me convidou para gerente, falei, não posso aceitar, porque eu soube que o gerente que está saindo era um português muito ilustrado, de Coimbra, está saindo porque ele quer estudar inglês à noite, o senhor não permite que ele saia uma noite mais cedo. E eu saio todo dia às 6 que eu estudo à noite, eu faço contabilidade à noite. E ele falou, não, você pode continuar saindo, põe um bom subgerente para tomar conta da loja das 6 até fechar, e você continua estudando, porque eu vejo que você veio para São Paulo para trabalhar. Sim. E você tem essa prerrogativa. Mas aí, terminei o curso de contabilidade, queria fazer faculdade. Falei, puta, aí vai ser muito difícil fazer faculdade trabalhando em supermercado. Sim. Aí procurei a indústria, até porque, olha como era na época, ia ter um feriado prolongado. Vamos dizer, quinta, sexta, sábado, domingo. O vendedor da indústria chegava para mim com seu carrinho da empresa, agora até segunda. Eu ia trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo. E ele não, eu nem carro tinha, ele tinha. Falei, pô, vou mudar para a indústria, que deve ser melhor. E aí, vi um anúncio, na época se anunciava procurar emprego por jornais, né? Vi um anúncio no jornal da Flecha Royal procurando estagiário. Liguei lá para saber o que é isso. Não, você vai ficar 1 ano em treinamento para ser gerente de alguma coisa. Opa, é comigo mesmo. Aí fui lá, me apresentei, passei nos testes, tinha uma vaga só, tinha 300 candidatos. Passei, aí o gerente de recursos humanos falou, não, mas você, depois de ser gerente de supermercado, vai começar como estagiário? Eu falei, olha, eu quero crescer na vida, eu tenho um foco. Eu sou solteiro, não preciso ganhar muito. Mal sabia ele que eu, como estagiário da indústria, ganhava quase que o mesmo como gerente de supermercado. O supermercado, na época, pagavam muito mal. Sim. E a indústria já pagava bem. Aí que eu fui parar na Fleshman, escola americana, eu em vendas, né, uma escola americana de vendas, manuais para tudo, não tinha computador. Depois de 5 anos, eu fui convidado pela SICA, que queria se profissionalizar. A indústria em Jundiaí, muito boa já, mas ainda não era líder. Líder era Peixe. Aham. A Peixe era líder. Fui para lá. Não sei se todos lembram, mas a SICA era uma empresa, o Elefante da SICA, né? Elefante. O Extrato Tomate Turma Elefante, da Mônica. Turma da Mônica, uma empresa especializada em tomates e
conservas e etc., que marcou época, né? Marcou época, e muito em função do trabalho do João Rosário, que ficou 22 anos na SICA, né? Depois de alguns anos, nós passamos a peixe, nos tornamos líderes, e nas pesquisas da época, depois, SICA era a marca mais querida em alimentos pelas consumidoras de todo o Brasil. A SICA era muito forte, uma imagem muito forte. Aí ela foi comprada por um grupo italiano, Ferruzzi, que eu continuei com eles. Em seguida, nós compramos o controle da Bombril. A Bombril também é outra empresa que foi, ainda a marca é conhecida até hoje, mas a empresa era uma empresa familiar, crescia dona do mercado, depois enfrentou sérias dificuldades, foi vendida por esse grupo italiano, né? E aí a vida do João passa a ser deixar o tomate, passa a ter lâmina de Bombril, ODD, Orniex, que também veio junto no pacote. Veio junto, depois da Bombril, compramos a Orniex, que era concorrente da Bombril. Eu queria entender isso. Na tua cabeça, tu vendia fermento, daqui a pouco estava vendendo tomate, daqui a pouco estava vendendo ODD, detergente, daqui a pouco estava vendendo palha de aço. Como é que isso é um talento natural que tu tinha para gerenciar equipes, porque ele dirigiu essas empresas todas, foi o diretor-geral de marketing, vendas, etc. Logística, comércio exterior. A grande mudança mesmo, Fernando, foi a ida para Perdigão, né? Porque, de repente, estava acostumado com produtos secos, refrigerados, congelados. As fábricas ficavam só aqui no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Daqui abastecíamos o Brasil inteirinho e o exterior. Exportava já para Europa, Japão, Oriente Médio, o mundo todo praticamente, menos os Estados Unidos. Tá, mas isso aí depois já na Perdigão, nós estamos pulando etapas. Então essa foi a grande mudança. Que da SICA para a Bombril, na verdade, eu peguei a Bombril e a Orniex junto com a SICA, né? Eu ficava responsável pelo marketing, vendas, logística das três juntas. Não foi a grande mudança. Agora, mudança para refrigerados... E aí como é que aparece a Perdigão? Tu sai da SICA? Não, aí nós vendemos a SICA, o Grupo Ferruzzi vendeu, participei do processo de venda para a Unilever. A Unilever queria crescer em alimentos do Brasil e comprou a SICA. Fiquei com o Bombril Orniex, como eu era conhecido como João da SICA, né? 22 anos, era viajando o Brasil todo, era o João da SICA. Aqui, Zafre, Real, que ano era Lauro isso? Lapa, Wilson Lora. Que ano era isso? Foi em 93. 93, que nós entregamos em janeiro de 93 a SICA para a Unilever, e em setembro daquele ano eu fui para Perdigão. Aí foi a grande mudança. A minha preocupação, a logística era minha também, né? Como que eu vou abastecer... Foi para Perdigão, tipo assim, foi trabalhar, contratado, etc. Não é porque não houve conexão de venda. Nada. Foi o contrário. Fui contratado. O Grupo Ferruzzi achou até que eu pudesse estar indo para algum concorrente, fez um contrato comigo de 2 anos. Eu recebi da Bombril ainda durante 2 anos para não ir para concorrente, mas realmente eu fui para Perdigão, recrutado por um headhunter em São Paulo, que queria um executivo que tivesse trabalhado com indústria com muitos pontos de vendas. Eu cheguei a ter 45 mil clientes ativos na SICA. Que maravilha. Era bem pulverizada. E a Perdigão chegou a ter 60 mil, estava só com 20 mil. Passou uma consultoria americana por lá que passou o facão. Não se vende para cliente pequeno. Só vai vender para os 20 mil maiores. E isso estava incomodando muito a Perdigão. Nós temos... É impressionante. 3 horas não vai ser suficiente para a gente contar essa história toda. Nós estamos entrevistando o João Rosário da Silva, um dos pioneiros do setor supermercadistas do Brasil, o único sobrevivente, digamos assim, em atuação até hoje.
agradecendo nossos apoiadores, Gerando Sol, GS1 Brasil, a Dipan Gaúcha e o grupo IMEC, Desco. Mas aí, João, é o seguinte, tu contou alguma coisa das primeiros eventos de supermercados, tu teria participado do primeiro evento? Participei do primeiro evento de supermercado, organizado pela Abras, em novembro de 71, no Delfim Hotel do Guarujá. Para vocês terem uma ideia, a Agas e a AMES, que são as entidades pioneiras do setor supermercadista, foram fundadas em 1971. Quer dizer, e a primeira convenção da Agas só aconteceria em 82. E a nossa história se conecta, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós organizamos, enquanto JPM, eu, Romano, Mano, etc., a primeira Convenção Paulista de Supermercados, a primeira Convenção Mineira de Supermercados, o primeiro Ecos, etc., em 86, a partir de 86. Quer dizer, nós, 15 anos antes, já estava participando. A feira era muito grande, como é que era? Para se ter ideia, os estandes eram em torno da piscina. Eram 10 estandes de 1 metro de profundidade e 2 de largura. Era um balcãozinho, uma vitrine, não cabia ninguém dentro. Se circulava em torno da piscina, vendo os estandes em torno da piscina. 1 metro por 2. 1 metro por 2. E dali em diante, começaram a crescer um pouquinho maior, não tão maior, mas começaram a crescer. As associações regionais, como você disse, começaram também a fazer as suas convenções, mas de uma maneira muito caseira, vamos dizer. A própria associação organizava a sua convenção. Aí surgiram 3 garotos do Rio Grande do Sul para profissionalizar as convenções. E éramos garotos mesmo. Era o Fernando, o Mano e o Romano. Exatamente. Tínhamos aí... E foi uma inovação fantástica. Por quê? Era tudo muito empírico, né? Era uma correria, alguém... Puta, eu preciso disso aqui, chama alguém, aonde ele está, vai atrás desse, vai atrás daquele. Aí chegaram os garotos do Rio Grande do Sul com uma equipe grande, bem organizada, as moças bem uniformizadas e usando rádio de comunicação. Para nós, na época, foi uma grande novidade. Essa história é bem contada no episódio que eu gravei com o Romano, Carlos Romano Panceira, procurem aí na lista de episódios. Nós contamos, nós tínhamos ido a Chicago, na Feira Mundial de Supermercado chamada FMI, Food Marketing Institute, em maio de 86. E em agosto, setembro, nós estaríamos fazendo a primeira convenção mineira, depois a primeira convenção paulista. Aliás, fomos homenageados esse ano pela AMES, a quem agradeço, por 40 anos. Eu soube. 40 anos da primeira convenção que nós realizamos lá, e nós trouxemos de Chicago uma série de ideias. Uma era os rádios intercomunicadores, que eram raros na época, o tapete vermelho no chão das feiras, que eram de cimento normalmente, os estandes maiores, crachás grandes com nome visível, que todo mundo adotou até hoje, porque antigamente era um saquinho plástico, com um alfinete que com o nome do sujeito. E assim muitas coisas. E aí a gente se conheceu, então, nesse período que começa em 86 com as feiras, e tu sempre faz essa referência muito, que eu agradeço muito, sempre faz uma referência muito carinhosa ao nosso trabalho. Não, e a ajuda de vocês foi tão grande que estados menores começaram também a fazer as suas convenções. E eu fiz palestra, convidado por vocês, no Rio Grande do Norte, em Natal, naquela época. Expo Norte. Super Nordeste. Super Nordeste. Super Nordeste. Reunimos 11 estados do Nordeste numa única convenção. Então, naquele ano foi em Natal, depois passou a ser... E era rodízio. Rodízio depois se fixou em Salvador. Uhum. E eu tanto participei de eventos das associações, ajudei o Zé Humberto a organizar o primeiro Ecos, que juntavam Brasília, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Exato. Depois Minas separou, ficaram os outros 3 estados. E eu fiz palestra nos 4 primeiros Ecos, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte.
E sempre participei, a SICA, depois a Perdigão, tinha estandes em todos os eventos. Aqui com a Agas tive muita participação, muitas participações aqui com a Agas. No Rio, nós tínhamos o maior estande da Feira da Abras, né? Era aquelas feiras maravilhosas. Era um E estande... é importante, veja uma memória dele, é importante lembrar que naquela época a Perdigão era uma super empresa, a marca até hoje é conhecidíssima, mas que rivalizava com a Sadia do outro lado. Então era uma disputa, era um Grenal nacional, né? Perdigão. E o João tinha sob si a responsabilidade de comandar toda a venda da Perdigão no país, com essas dificuldades que tu começou a falar ali, né? No país e no exterior. E nunca tivemos A problemas... fábrica era aqui em Ceará, não? Ceará era Sadia? Não. A fábrica da Perdigão? Nós tínhamos fábrica em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em várias cidades, e só. Mas na época era só ali também? Só Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A primeira fábrica fora do Sul nós construímos em Rio Verde, em Goiás, porque fomos atrás dos grãos, né? Nós trazíamos milho de lá para cá, porque aqui já não tinha milho suficiente. E o frete custava tanto quanto custava o saco de milho lá. Sim, aí levamos a indústria para lá. Mas voltando às associações, Fernando, eu tanto participei de associações que em 2003 se comemorou os 50 anos do supermercado no Brasil. A Abras fez um evento especial, um big jantar, e editou um troféu específico desses 50 anos no Brasil, que era o Platino, e eu fui o agraciado. A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, historicamente concede aos principais fornecedores, aos mais participantes, aos mais eficientes fornecedores do setor de supermercados, um troféu chamado Ponto de Encontro. E o João Rosário é o único profissional do mercado brasileiro agraciado com 3 versões desse troféu: o troféu ouro, o troféu prata, ouro e platino, que só ele tem. E foi só essa edição, só a edição de comemoração dos 50 anos. Isso é muito... Quem sabe vai ter outra quando fizer 100 anos, né? E aí, depois da Perdigão, virou BRF, né, com a fusão da Sadia, ficou mais um tempo lá também, né? Eu fiquei 12 anos na vice-presidência, né? Marketing, vendas, logística, comércio exterior. Os últimos 6 anos, de 18, eu já estava no conselho. Uhum. Então, com a Perdigão foi vendida, né, da família Brandalize para os fundos de pensão, e os fundos de pensão estabeleceram limite de idade, tanto para executivo como para conselho. E eu fui atingido pelos dois. Uhum. Com 60 anos, tinha que sair. Imagina. O executivo. Uns guris, né? Pois é. 60 anos, hoje é um guri, né? Eu passei quase 3 anos. Aí me chamaram e disseram, olha, você vai ser um mau exemplo para os que estão vindo, ninguém vai querer sair, mas nós não queremos que você saia. Então você fica no conselho. Uhum. Aí fiquei 6 anos. Nos últimos 2 já era BRF, já tínhamos assumido o controle da Sadia e juntado as duas. E com isso eu fiquei liberado para participar de outros conselhos, não concorrentes da BRF. Estou no 10º hoje. 10º conselho? 10º conselho. Incrivelmente, nenhum do setor de supermercados. Ah, é? Por quê? Eu era convidado, não podia aceitar, porque eu era fornecedor, era conselheiro de fornecedores, tinha conflito de interesse. Mas o Grupo Veríssimo não tem rede de mercado? Não tinha mais. Não o Grupo Veríssimo, é bom citar, porque foi o que eu fiquei mais tempo, fiquei 14 anos, que é uma anomalia, né? Um conselheiro, 14 anos, era Shopping Eldorado e moinho de farinha de trigo, Moinho Paulista. Entendi. Já não tinha mais a rede de supermercado, já tinha vendido para o Carrefour. Outro que também merece citação é a Caramuru Alimentos, porque eu fiquei 12 anos. Caramuru Alimentos é uma empresa que nasceu no Paraná, mudou para Goiás e é uma das grandes exportadoras de soja do Brasil. É a maior exportadora de capital nacional.
E tem no mercado uma marca de produtos de consumo, Sinhá. Sinhá é forte no Paraná, que é onde ela nasceu, e é forte no Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Aqui no Sul, São Paulo, ela ainda não aparece muito. Outra que merece citação é Quero Heinz. Por quê? Eu estava há quase 2 anos na Quero organizando a empresa. A Quero já era uma grande empresa de conservas, no estilo Sica, já era a maior do Brasil em tonelagem de vendas, mas não era conhecida, porque ela não vendia para as redes de supermercados. A teoria dela era, não ponho repositor, não dou verbas. E as redes não compravam. E ela cresceu fantasticamente na periferia. Sim. Tinha 25 mil clientes ativos. Tipo o que foi a Uma Chips uma vez, né? Ela pingava em cada botequinho, e um cara distribuindo lá e vendendo e pegando dinheiro na hora. Já era grande, mas não era conhecida. Quando eu dizia, eu estou fazendo um trabalho na Quero, perguntava se era aquele mel. Mel é caro, mel de milho. Não, é Quero. Tem extrato de tomate, molho de tomate, ervilha, milho, ketchup e tal e tal. Aí surgiu a Heinz querendo vir para o Brasil. E eu é que coordenei a venda da Quero para ela. Na verdade, Salvador Pauletti, grande empresário, jovem, a Quero tinha 20 anos só de idade, já era um monstro, e ele era sozinho. E ele não queria vender, mas a Heinz apareceu querendo comprar. Aí a Heinz, né? Grande Heinz. E quem intermediou foi o Morgan Bank, o vice-presidente do Morgan, que me procurou, porque o Salvador nem atendia. Não quero conversa, não vou vender. Aí eu propus para ele fazer uma joint venture. O que é isso? Ele me perguntou. Eu falei, olha, a gente fabrica o Heinz aqui no Brasil, distribui, faz tudo. A Heinz cuida da marca, que é dela, e da qualidade, que ela conhece, para manter o padrão mundial. E reparte-se o lucro no fim do ano, meio a meio. Boa. Porque nós fizemos isso na Perdigão com a Unilever Margarinas. A Unilever Margarinas, para ela, era meio complicado, porque era a única linha refrigerada que ela tinha. E para a Perdigão se encaixava. Então a Perdigão passou a produzir as margarinas da Unilever e repartiu o lucro no fim do ano. Aí eles, nunca fizemos isso, mas vamos ver. Aí preparei uma apresentação da Quero para eles, vieram ver e queremos comprar o controle. E acabaram oferecendo um dinheiro dobro do que valia, e o Salvador Pauletti resolveu vender. E por contrato, eu tinha que ficar 1 ano com eles, para eles aprenderem o Brasil. Quando venceu 1 ano, pediram para eu ficar mais 1. Quando venceu o 2º ano, a Heinz mundialmente foi comprada pelo grupo 3G da Ambev. Sim, a Ambev comprou. E aí mudou tudo. Aí saímos todos. Saímos todos. Mas eu tenho esse orgulho de ter trazido a Heinz para o Brasil. Olha só. Vocês vejam a trajetória, né? Saiu lá de... como é que é? Estoquista, né? Da primeira loja de supermercados, é isso? Estoquista, né? Calculista, da primeira loja de supermercados do Brasil, em 1962, nós estamos falando aí de 64, 5 anos atrás, né? E veio a ser vice-presidente da Perdigão, trabalhando nas grandes empresas, e conselheiro também de grandes empresas. Hoje atuas como conselheiro em que área? Hoje eu estou só na área de logística. Ainda tenho esperança de ser conselheiro de alguma rede de supermercado, viu, Fernando? Coisa boa. Eu trabalho a minha cabeça com o princípio de que eu vou ter muito tempo de vida profissional ainda. Não penso em parar. Coisa boa, né? Coisa boa. Nós estamos falando de uma pessoa com muita experiência de vida. João, especificamente a logística aplicada ao varejo, no caso, ou outras? Não, é a entrega rápida de pequenos volumes. Sim. Eu fui 6 anos conselheiro da Jamef, que é muito conhecida em São Paulo. Distribui, é um tipo Sedex um pouco mais robusto. E hoje mira
Transportes, que estamos acabando de montar uma filial aqui em Porto Alegre, por sinal. A gente recolhe o produto das indústrias e não é para consumidores, leva para os seus distribuidores, para as suas filiais. Sim. É essa área. Mas voltando ao supermercado, Fernando, tem uma coisa muito importante que nós precisamos falar. Você falou de experiência, a experiência de compra do consumidor. Incrivelmente, ela piorou muito ao longo dos tempos. Incrivelmente. Veio a evolução da informática, inteligência artificial, que ajuda a organizar, facilita as informações, mas o setor de supermercado precisa entender que a venda é automática. Está lá para o consumidor comprar, mas quem compra são pessoas. E essas pessoas querem encontrar os produtos que ela está acostumada a comprar. Querem encontrar os produtos em boas condições, principalmente os perecíveis. Vida útil, não vencida, conservação boa. E isso piorou muito ao longo dos tempos. Por incrível que pareça. Tu acha rupturas. A minha loja era ruptura zero. Era proibido faltar produto. Nós partimos do princípio, até porque tinha poucas lojas na cidade, né? Que a mulher ia lá comprar, ela tinha que encontrar o que ela queria. Ela não podia sair dali e procurar outra loja porque ali não tinha um produto. Sim. Hoje, o índice de rupturas está acima de 10%. É mesmo? É o que se publica hoje. Então, você imagina chegar numa loja, puta, não tem esse produto. Vou ter que ir a outra loja. Sim. E se criou uma fidelidade à marca que o cara quer comprar um Nescau da vida, entende? Exato. E não tem. O que eu faço? Eu me lembro de um episódio que o Arthur Sendas tentou fazer um boicote à Nestlé, né? Porque a Nestlé estava querendo aumentar os preços, aí tirou todos os produtos da Nestlé na rede Sendas do Rio de Janeiro, como se isso fosse possível, né? As pessoas chegavam, queriam Nescau, queriam Nescafé, queriam não sei o que, não durou um tempo. Eu fui beneficiado em algumas ocasiões como fornecedor. Carrefour brigou com a Unilever uma época, ficou 6 meses sem Omo. Imagina. Eu estava com a Uniex, que tinha detergente em pó, marca Pop, Véu e ODD. Eu tinha 3 marcas. Tomei conta da gôndola do Carrefour. Existem essas histórias Mas não está certo isso. Óbvio que não, né? Outra vez, ela brigou com as refinações de milho. Ela não tinha óleo Mazola. Eu tinha óleo de milho na Sica. Só tinha óleo de milho na gôndola da Sica. Não está certo isso. Então, para você ter ideia como... Na época minha de supermercado, a gente cuidava do mix de produtos, da presença do produto, não ter rupturas. Eu tinha, por exemplo, banana em 3 estágios de maturação. A mulher ia lá uma vez por semana, ela tinha que comprar banana para hoje e amanhã, para daqui 3 dias, para daqui 5 dias. Eu tinha os 3. E não podia faltar. E não existia Ceasa, não existia grandes fornecedores. Sim. Eu tinha um comprador que saía comprando, tinha um fornecedor habitual, mas faltou, ele pegava a caminhonete e ia comprar onde tivesse. Não podia faltar produto. É verdade que o mix era menor, loja era menor, mas não faz sentido o índice de rupturas que tem hoje. O relacionamento indústria-supermercado tem que ser o melhor possível, senão prejudica os 2 lados. Prejudica a indústria porque a mulher não depara com a marca dela, pode trocar de marca. Prejudica a loja porque ela pode não querer trocar de marca e ir para outra loja, e gostar da outra loja e não voltar. Uhum. E a gente sente quando um fornecedor está em atrito com uma rede de supermercado pela ausência das marcas dele nas lojas. E a presença humana também faz diferença, né? Muitas lojas abrem mão de ter funcionários entre as gôndolas e o consumidor muitas vezes fica perdido. Não existia a informática, mas existiam os controles manuais, controles pessoais. Talvez hoje
a informação é tanta que as pessoas não têm tanta atenção como tinham na época. Eu tinha um funcionário, um senhor já de idade, um português, o senhor Matos, mais de 60 anos. Sabe qual era a função dele? Conferente de gôndolas. Ele tinha uma planilha com os produtos que tinha que ter na gôndola, na ordem e o preço. Ele passava o dia conferindo. Chegava de manhã, pegava a planilha e ia gôndola por gôndola. Opa, aqui não tem esse produto. Chamava o repositor, vai lá dentro pegar esse produto, está faltando aqui. Opa, esse preço está errado, esse preço está errado. Ele só fazia isso. Os produtos eram precificados individualmente, né? Um por um. Então, hoje, não se tem esse cuidado. Você chama o funcionário da loja, muitas vezes o produto está lá dentro. Quantas vezes eu vou comprar? Olha, eu estou procurando aqui um produto, não tem. Vê para mim se tem lá dentro. E muitas vezes tem. E como fornecedor deve ter enfrentado também todos aqueles planos econômicos, toda aquela coisa, desabastecimento, fiscais do Sarney, falta de produto nas gôndolas. Como é que foi um caos, né? Foi um caos. Como é que via? Tu estava hoje na Perdigão, já estava onde? Em 1986, por aí? Sarney? 86 eu estava na SICA ainda. Não tivemos grandes problemas, porque as safras acontecem uma vez por ano e se estoca para o ano todo. Tomate, milho, ervilha era importada e reidratada, né? Então não houve, para nós não teve grandes problemas. Mas teve uma época, teve um tabelamento da Sunab, que aí os caras vão agora, todos os preços vão estar, né? E aí desabastecimento total, porque por que eu vou entregar um produto pelo preço, né, que vem de cima, não, né? E houve uma época que tinha o CIP, Conselho Interministerial de Preços. Ministerial de Preços. A gente só podia aumentar preços aprovado pelo CIP. A gente montava a planilha de custo, olha, subiu o tomate, subiu a lata, subiu o vidro, levava lá para eles autorizarem o aumento de preço. Que coisa, né? Não dá para acreditar que nós passamos por Mas tudo eu cheguei isso. a ver pior na época, viu, Fernando? Eu exportava para Venezuela, e a Venezuela era um país muito organizado na época, rico em petróleo já, né? E fui lá visitar, porque a gente exportava SICA para lá. Os produtos já tinha preço marcado no rótulo. Você já viu isso? Ah, é? Não era marcado na loja. Eu já exportava com o preço nos rótulos, imprimia rótulos com o preço marcado. Fui lá ver os supermercados, todos com preço marcado nos rótulos. E aí, os supermercados faziam promoções do preço que está no rótulo, para 90 centavos. Sim. E aí eu soube lá que quando o governo, o órgão controlador do governo percebia que uma certa marca estava fazendo muitas promoções, ele baixava o preço dessa marca. Se ela está fazendo promoções, ela está ganhando muito. Vou baixar o preço dela. Então já teve coisa pior por aí. Viu? O tempo passa rápido, né? A gente também, sem um script prévio, a gente vai conversando e tal. O que tu imagina depois dessa trajetória toda de tendências, o que pode acontecer, a questão da loja física, a questão da variedade de produtos, o que a gente pode esperar do setor nos próximos anos? Bom, a loja física não vai nunca deixar de existir, né? O público jovem hoje compra pela internet, mas não é a mesma coisa, né, Fernando? Você pode comprar pela internet alguns produtos, mas você entra na área de perecíveis, na área de frutas, você quer escolher, você quer ver, não vai acabar. Então, é lógico que as redes têm que estar atentas para isso. Todas hoje têm, né, o sistema de entregas, de venda pela internet. E essa questão dos atacarejos, essa explosão de atacarejos aí, está funcionando, está no Brasil todo, então em São Paulo também? Também, Brasil todinho, demais em São Paulo, mas já há uma preocupação.
eles estão virando hipermercados. Sim. E o que aconteceu com os hipermercados? Fecharam. Desapareceram. Por quê? O hipermercado, o que era? Era um supermercado ampliado. Que vendia também louça e não sei o quê. Pneu de automóvel, geladeira, televisão. E não se deram bem. Por quê? Não dá para concorrer com lojas especializadas nesse setor. Você quer comprar pneu, você não pensa em no hipermercado comprar pneu. Sim. Você quer comprar um computador, você vai numa empresa de eletrônica. Então, os hipermercados se depararam com uma área caríssima, muito grande, 1/3, máximo metade ocupada pelo supermercado e o restante ocioso. O restante não tinha movimento. E fracassaram. O grande sucesso continua sendo o supermercado tradicional. E o atacarejo está indo para esse lado. Já começa a ter padaria, já começa a ter setores que... Já começa a ter uma loja mais bonita. Que não era o cara. Atacado é para ter loja chão de fábrica, né? Qual foi o grande negócio do atacarejo? Serviços menores, custos menores e preços menores. Isso. À medida que se sofistica, já não vai ter esse benefício. Hipermercado não concorre. Estão virando hipermercados. Então é uma transição que vai ser contínua, né? Eu fiz uma palestra na Abras, primeira Abras, a Feira da Abras no Nordeste, foi em Olinda, quando o João Carlos Paes Mendonça era presidente da Abras, e eu alertei o público que estava muito empolgado com as lojinhas de sortimento limitado, que começou em Santa Catarina, né? Com o sistema Audi, sim, que não tinha serviço nenhum, sim, não tinha nada. O gerente tinha lá a chave da casa, faltava açúcar de noite, ele ia lá buscar um açúcar. E o do Sul chegou a ter pouco preço, chegou a ter 500 lojas. Exatamente. E cadê? Desapareceram. Então são fases, mas o supermercado tradicional essencialmente não mudou e não vai mudar. Né? Mas estamos chegando ao final do mais esse episódio fantástico. A gente poderia ficar falando aqui 3, 4 horas. Né? Eu queria agradecer muito, antes de entregar a palavra para suas despedidas, agradecer muito ao João Rosário da Silva, que veio especificamente de São Paulo para nos dar essa entrevista, está voltando para o aeroporto agora. Agradecer ao nosso parceiro e amigo Romano Panceira, que foi o interlocutor, o agente dessa estrela que nós trouxemos aqui hoje, que insistiu muito, leva o João. Eu disse, não, vou levar, sim. Deu tudo certo. E agradecer a nossa parceria dos nossos apoiadores, que estão alavancando o nosso podcast, a GS1 Brasil, a Gerando Sol, o grupo de Pan Gaúcha e o grupo IMEC, Supermercados IMEC e Desco. E oferecer ao João uma palavra para suas despedidas, lamentando o pouco tempo que temos, vamos ter que fazer outra. Passou rápido, realmente, não percebi. Antes de terminar, Romano, queria fazer um elogio ao comércio gaúcho. Em São Paulo, mesmo depois dos supermercados, a dona de casa ainda ia comprar carne em casas de carne, ainda ia comprar frutas em frutarias e pão na padaria. Aí eu transferi para cá, deve ter sido fim da década de 70, um gerente de filial da SICA, Luiz Carlos Contel, muita gente aqui vai se lembrar dele, falecido há pouco tempo. Transferi ele para gerente da filial da SICA aqui. Ele veio com a família, eu transferi para o Recife, do Recife para Porto Alegre. Deixou 40 graus lá, veio pegar 2 graus aqui, no mês de junho. E quando eu encontrei a mulher dele aqui, quando eu fiz uma visita aqui à filial, ela falou, olha, sabe o que está me encantando aqui? Que aqui eu vou no Zafari e compro tudo. Aqui o pão, a carne, a fruta, a verdura não perde para as frutarias, padarias, casas de carne.
Aqui a qualidade é excepcional. Compro tudo no Zafari. Que legal, que legal. Então é isso que todo supermercado tem que se preocupar. Eu era um gerente que circulava pela loja o dia todo, olhando, orientando os funcionários, atendendo consumidoras. Elas se sentiam atendidas. Quero falar com o gerente, estou aqui. Hoje você entra numa loja de supermercado, aparentemente não tem gerente. É verdade. O gerente não sei o que faz, fica lá dentro, fica... não sei. Mas, enfim, pena que terminou o tempo, nós temos muitas histórias para contar. Te agradeço muito, foi um prazer estar aqui e poder bater esse papo com você. Muito obrigado a todos na audiência. Eu esqueci de dizer, vou dizer agora, curtam o episódio, comentem o episódio, compartilhem, alavanquem o Ponta de Gondra, se inscrevam no canal. Tem coisas importantes que a gente acaba esquecendo ainda por sermos ainda neófitos nesse assunto. Muito obrigado à audiência e até a semana que vem com um novo episódio já também vai vir muito forte. Um abraço.